Então eu vou fazer uma pergunta parecida a você. Um fato na rede missionária, lá na casa Monte Tabor, Casa Tabor? Monte Tabor. Monte Tabor. Um fato que mexeu com você, que desestabilizou a estrutura de Emanuel, que Emanuel, sem saber, começou a chorar de emoção. Tenho certeza que tem aí um momento gravado no seu coração. Olha, eu poderia falar de muitos, mas uma coisa que mexe muito comigo é quando eu encontro crianças na missão. Geralmente isso acontece no interior. Crianças com carência paterna. Então, naturalmente, essas crianças se aproximam de mim na missão. E aí me chamam de pai e me abraçam com todo carinho. E isso, aí eu poderia dizer, eu não vou nem saber o nome de todos os meninos que já fizeram isso comigo, esse carinho, mostrando, enfim. E como eu sou, pela graça de Deus, um celibatário, então é a minha forma de viver a paternidade é com essas crianças também, né? Essas crianças que a gente encontra ao longo desse caminho. E agora, um fato concreto, assim, com nome e sobrenome, que me marcou muito, que foi, assim, realmente muito forte na nossa caminhada, foi referente a uma idosa que morava ali no Largo da Calçada, né? Uma senhora idosa chamada Lili. E essa senhora, certa vez, chegou a notícia sobre ela no nosso celular, dizendo que essa senhora ela morava com um filho paraplégico lá nessa casa, e estavam precisando de uma cadeira de rodas. E a gente, na nossa rede de contatos, logo conseguimos uma cadeira de rodas, graças a Deus, e fomos levar. Quando nós chegamos lá nessa casa, era uma realidade muito mais pesada do que a gente imaginava, porque a cadeira de rodas não fazia diferença praticamente. Porque quando nós entramos ali, era montanhas e montanhas de lixo dentro daquela casa. Nós encontramos uma senhora idosa, já com seus 80 anos, quase 80, e o filho dela, em torno dos 50, que é tetraplégico, deitado em cima de uma cama. Tudo podre. Mas podre mesmo. Um ambiente que a gente colocava 4, 5 máscaras e não conseguia ficar, porque o cheiro era muito forte. Então aquilo marcou muito a gente. E nós começamos a falar com ela, começamos a visitar com frequência e falar com ela, dizer, por favor, dona Lili, aceite ir para um abrigo, a senhora não está conseguindo se cuidar de si mesma, a gente consegue uma vaga para a senhora. Então, mas mesmo assim ela não aceitava, né? Batia o pé firme que de fato não queria ir. E aí, diante dessa recusa dela, a gente sabe que o idoso ele só vai para o abrigo se ele quiser. Então, nós já tínhamos ido à polícia, porque o que estava acontecendo ali era gravíssimo. Tinha uma omissão da família ali. Já tínhamos ido ao CRAS, ao CREAS, já tínhamos ido ao Ministério Público, e aí nós descobrimos que já existia, inclusive, procedimento administrativo lá de 6 anos, correndo há 6 anos, e que não dava solução aquele caso. Então, tentamos o máximo para ter uma intervenção ali, para ajudar aquela família, mas nada funcionava. Então, a gente percebeu que era, de fato, por outro caminho que Deus queria operar ali. Então, nós decidimos fazer uma cotização, né? Junto com os missionários, nós decidimos contratar uma técnica de enfermagem para fazer a higiene da família, né? E também para fazer a limpeza. Na primeira limpeza que nós fomos fazer lá, sem exagero, eram mais de 300 baratas que apareceram quando a gente começou a remover o lixo. E tinha balde com fezes, tinha rato morto, uma coisa assim absurda. E quando a técnica de enfermagem ela pegou o Roberto, né, que é esse senhor, para dar banho nele, que viu as costas completamente marcadas de escaras, com fezes petrificadas. Então ele provavelmente estava ali há muito tempo sem ninguém cuidar. E
ficamos fazendo esse trabalho um tempo de limpeza da casa e sempre conversando. Só que assim, não, era uma coisa que não funcionava, porque higiene é algo para ser todo dia, né? E não tem como uma idosa ficar... Enfim. Um certo dia, a vizinha disse o seguinte: olha, Emanuel, acho que você deveria tentar procurar essa família. Eu posso tentar conseguir um número, no caso, os filhos da idosa, né? Sim. E aí ótimo, eu quero mesmo falar. E aí peguei o número dessa família e liguei. Quando eu liguei, eu achei que eu ia ser recebido, talvez com um pouco de agressividade. 7 pedras na mão. 7 pedras na mão. Mas ela disse, foi o contrário. Ela disse: Emanuel, por favor, me ajude. Por quê? Nesse dia da ligação, o irmão dela tinha sido internado lá no hospital do subúrbio devido à convulsiva, tetraplégico. Sim. E o médico disse: ele não pode voltar para casa. Aí a irmã então me disse: faz o seguinte, Emanuel, por favor, me ajude a conseguir uma vaga para ele no abrigo. Aí eu disse: tudo bem. Eu, minha palavra que eu consegui essa vaga, nós vamos conseguir essa vaga, mas com uma condição: que a gente leve Dona Lili também para o abrigo. Aí ela disse: nunca vai acontecer, porque minha mãe é uma pessoa difícil, minha mãe é uma pessoa... Mas falou tão mal dessa mãe. Aí eu percebi que tinha um problema sério ali de família, né? Talvez uma falta de perdão, enfim. E aí, mas eu insisti. Aí ela disse: já que você quer, então tente convencer. Aí eu fiquei feliz, porque agora eu tinha um aval da família. Só faltava o principal, que era convencer a senhora, né? A idosa. E aí Deus providenciou a vaga rapidamente num abrigo muito bom, chamado Lar Amor e Vida, que é de um amigo nosso. E junto a essa vaga, ele disponibilizou 2 vagas. Uma para Roberto, que é o tetraplégico, e outra para a mãe, que é a Dona Lili. Só precisava convencer. Então eu lembro que eu conversei com a irmã Violeta. Tá vendo que não tem como não falar dela? Então eu conversei com a irmã Violeta e eu disse assim: irmão, o que eu faço? Qual é o que eu digo? Ela disse: Emanuel, puxe pelo lado da maternidade. Era a única dica, a única, pista que eu tinha, era essa, puxar pelo lado da maternidade. E aí me encontrei num dia, marquei com o diretor do abrigo para a gente conversar com a idosa, para ver se ela aceitava ir para o abrigo. E quando eu encontrei com ele estava todo de branco, parecendo um médico. Aí eu disse: pronto, você agora vai ser doutor. Então, chegando lá, aí apresentei a ele e disse aqui: olha, esse daqui, de fato, o Roberto já estava no abrigo. Esse daqui é o doutor que está cuidando do seu filho, Dona Lili. Agora, a senhora me diga uma coisa, Dona Lili. A senhora sabe que não tem ninguém para tomar conta dele pertinho, assim. Não tem ninguém cuidando dele, assim, com carinho de mãe. Não tem. Ele está sozinho. Como é que a senhora vai deixar seu filho sozinho agora, lá nesse lugar onde ele está? Aí ela disse: mas eu não posso sair daqui, meu filho. Porque essa casa daqui é minha, eu não vou perder a casa. Quem é que vai cuidar dos meus gatos? Ele disse: mas Dona Lili, a senhora vai deixar o seu filho sozinho agora no momento que ele mais precisa? Ela olhou assim pro alto: eu não posso não, eu sou mãe. Aí olhou para a vizinha: Fátima, você cuida dos meus gatos? Aí pegou as roupas e veio com a gente pro abrigo. Aí chegando lá no abrigo, ela já foi recebendo, né, medindo a pressão, tudo mais, fazendo todo aquele prontuário. Semanas depois eu recebi um vídeo de uma das festas deles lá no abrigo, e aí ela dizendo: eu nunca fui tão feliz na minha vida, porque aqui eu tenho roupa limpa, aqui eu tenho comida, aqui eu tenho uma série de coisas. E aí o tempo foi passando mais um pouco, e o diretor do abrigo me ligou e disse: olha, eu preciso de um médico para avaliar a Dona Lili aqui. Porque a técnica de enfermagem está dizendo que ela provavelmente está com um nódulo na mama, que talvez seja câncer. Aí Deus providenciou um médico, nós levamos esse médico lá, fez todos os exames e de fato constatou câncer. Dona Lili, ela hoje está em tratamento. E eu fiquei com a missão de comunicar à família.
Quando eu liguei para a família, marquei para conversar com eles, né, presencialmente lá no Bonfim. E aí, quando eu comuniquei isso à filha, ela chorou largamente. E aí voltou para visitar a mãe. Quer dizer, foi a reconciliação da filha com a mãe. Aí hoje ela pega a mãe no abrigo, leva para casa, leva para fazer tratamento, depois retoma para o abrigo. E elas estão construindo agora, nesse finalzinho da vida, né, no tratamento do câncer, elas reconstruíram a relação. De mãe e filha. Então, tudo isso que aconteceu, eventualmente eu encontro com eles, né? E algo também que me marcou muito nessa história é porque Roberto, ele nunca falava quando a gente visitava, a gente achava que ele era mudo. Sempre ali, deitado, tudo ali, só ali, sem falar nada. Isso. Só que um certo dia lá no abrigo, ele estava lá na cama, aí tinha um técnico de enfermagem, ele virou: quero café! E aí a gente então descobriu que ele não era mudo, mas por conta da depressão de estar há anos ali preso naquela cama, sem banho, sem nada, por conta de tudo isso ele estava mudo, não falava. Forte, né? É, Pablo. Então hoje ele caminha de uma forma, né, brinca lá. Esse abrigo é muito bom porque tem também as crianças numa parte separada, aí eventualmente tem cachorro. Então eles têm uma vivência hoje que... E aí eu, observando isso do alto, eu fui vendo que, na verdade, não foram os missionários, embora os missionários... foi um esforço coletivo para fazer essa ação aí, mas foi Deus que foi agindo, porque foi tudo no momento... Foi tudo sem programar, foi tudo de uma forma muito suave. E quando ele assume o controle, é assim, é tudo suave e ao mesmo tempo determinante, né? Ele resolveu tudo. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Você vê que tenho certeza que a irmã Violeta está assistindo e deve estar feliz da vida que um fruto vivo. Deve estar nesse momento sorrindo. Um fruto vivo do trabalho missionário dela, dessa direção espiritual, dessa maternidade espiritual aqui na nossa frente. Manuel.